Nós estamos neste período, nos 2 últimos meses, aqui na Igreja Batista do Jardim Pinheiros, estudando sobre o fluir do avivamento, esse convite que é feito a todos nós que queremos mais de Deus, que queremos ir mais fundo nas coisas de Deus. E nós temos orado em todo esse tempo como igreja, para que o Senhor nos conduza a dar um passo em cada ministração, a dar um passo em cada momento, para ir mais fundo naquilo que Ele quer de nós. E como é bom ver esse templo cheio nessa noite, né? Os que nos visitam nessa noite, quero dizer para vocês que nós estamos em construção, em reforma para ampliar a tenda, e em nome de Jesus, na semana que vem nós já teremos um espaço mais adequado, então te pedimos perdão por toda a confusão, por toda a bagunça que está lá fora, mas é muito bom ver esse espaço já sendo utilizado, porque senão nós poderíamos estar com a metade das pessoas que aqui estão, né? E isso faz parte daquilo que Deus tem nos levado a ir neste tempo até que seja liberado a proposta da construção do nosso novo templo, enfim, tudo aquilo que Deus, eu não tenho dúvida que quer fazer e fará neste lugar. Mas nesse tempo Deus tem nos levado a essa busca do avivamento, e nós estamos entendendo em cada pregação que a busca do avivamento nada mais, nada menos do que eu e você irmos para a cruz todos os dias da nossa vida para sermos menos de nós e mais de Deus em nós. Eu e você só vamos experimentar o avivamento, eu e você só vamos viver de fato o avivamento quando nós experimentarmos tanto de Deus que nós vamos chegar no altar e tudo de verdade nós entregaremos a Ele. Tudo entregaremos a Ele. Diz que hoje de manhã foi tão desafiador para mim fazer aquela pregação, falar sobre um tema tão complexo, tinham tantos visitantes aqui, mas Deus na sua misericórdia conduz, mas também faz parte desta entrega, de tudo entregar ao Senhor. Entender que tudo que nós temos é dEle, e tudo que nós temos é para Ele, inclusive a minha vida e a sua. E nessa noite o tema que nós vamos refletir tem muito a ver com essa confiança em Deus. O quanto de fato você confia em Deus. Quanto de verdade você confia nele e entrega para ele todas as coisas, inclusive aquelas que você não queria, porque você quer fazer da tua forma. E o autor deste material que nós estamos seguindo, o Dr. Gregory Frizel, nos traz neste ponto que para viver o avivamento preciso confiar em Deus. Para viver o avivamento, eu preciso confiar em Deus. E o confiar em Deus é uma confiança tão plena, não uma confiança, será? Vou testar Deus, se a entrega para Deus é algo que eu vou construir ao longo da minha caminhada, a partir do momento que eu experimento a dispensação, o cuidado, o amor dEle, não do jeito que eu quero, porque Deus não vai fazer comigo e com você como nós queremos, porque Ele é Deus e nós somos servos, mas é uma confiança de tal forma que eu realmente consigo me jogar nos braços dEle, confiando neste grande amor dEle. Eu acho que foi semana passada que a Lari falou alguma coisa sobre isso. Sabe quando você tem uma criança pequenininha, ela confia em você, e você põe ela em pé em um lugar, e você abre os braços e fala para ela, pula, e a criança pula, porque ela confia em você? É mais ou menos isso que Deus faz comigo todos os dias da minha vida e da sua. Deus fala, pula. E às vezes a gente está ali seguro, sem ter a coragem, porque na verdade nós não aprendemos a confiar nele. E a gente vive na nossa dependência como se nós pudéssemos fazer as coisas. Mas se nós queremos experimentar esse avivamento, permitir que ele flua em nós, eu e você vamos nessa noite sair daqui desafiados a confiar nele de tal forma que tudo nós vamos verdadeiramente trazer no altar. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números, capítulo 14, no verso de 8 a 10. Mas eu quero contextualizar aqui nessa parte, primeiro para a gente poder entender do que nós estamos falando, e a gente vai andar nesses textos, né, no livro de Números, no capítulo 13 e no capítulo 14, para a gente entender este momento aqui, seria o momento ápice, o momento fundamental, o momento que todo ser humano esperaria, o momento da vitória. Sabe aquelas fotinhas de internet que a gente tem visto, que tem dois cavando, dois mineiros, né? Dois que estão cavando, procurando uma mina de ouro, e de repente um está muito próximo de uma mina muito grande, e aí um acha só uma pedra, e o que estava próximo de alcançar algo gigante, deixa aquilo que ele estava e olha para aquilo que um alcançou e ele larga a pá e ele desiste de cavar.
É mais ou menos isso que acontece com esse povo. O povo de Deus foi liberto do cativeiro lá do Egito, da prisão do Egito. Este povo foi levado por Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, passaram em algo sobrenatural, passaram no meio do mar. Eu fico imaginando se eles conseguiam. Eu ia querer admirar atravessando aquele mar, ver a cor dos peixes, o que tinha, o que não tinha ali. Eles tiveram essa experiência, essa oportunidade. Começaram a andar lá pelo deserto, rumo à terra prometida, e aí começaram a reclamar, porque Deus mandava o maná, e era só o maná, e eles se enjoaram do maná, e aí Deus manda as codornizas, e daí Deus manda a água, e Deus manda a coluna, e Deus manda o fogo à noite, para que eles tivessem um rumo, uma direção. Mas esse povo aqui, que povo terrível, eles começam a teimar. Que bom que eu e você não somos assim como eles. E eles começaram a teimar tanto, que aquilo que era para ser uma caminhada de um período, se transforma em uma caminhada de 40 anos, por causa da desobediência. Eu tenho pedido para Deus, pela minha teimosia, e eu me conheço, eu peço, Senhor, desenha, porque eu não tenho mais tempo para teimar tanto e ficar tanto tempo no deserto. Senhor, desenha. Eu não sei qual é o teu nível de teimosia aí com Deus, para pedir para que Deus te ajude. Também, Senhor, desenha. Às vezes eu queria que Deus não me desse opção de escolha, mas Ele dá. Ele deixa eu e você escolhermos o caminho que nós queremos, mas também Ele não nos poupa do deserto pela nossa teimosia. E aqui o povo chega... Gente, vamos pensar, eles saíram para ir para um lugar que Deus tinha prometido, onde eles iam ter, então, a terra prometida, a terra que ia ter frutas maravilhosas, e lá fala em leite e mel, que ela brotaria coisas maravilhosas. Então, veja bem, eles saem com um propósito, eles tinham um objetivo, eles foram rumo à terra prometida. Deus em todo o tempo foi sustentando. Quando chega na hora de pisar na terra prometida, eles resolvem mandar espias, pessoas para analisar o lugar, e eles venceram várias guerras durante o caminho. Deus foi com eles em todo o tempo, Deus não os deixou. Mas quando chega na hora aqui no capítulo 13, eles resolvem então mandar alguns para fazer análise de campo. Antes de entrar lá, vamos mandar para fazer uma análise, ver o que tem, ver como está. E aí eles vão e voltam enxergando os gigantes que tinham naquele lugar. Vamos repensar. Deus tinha prometido a terra. Deus tinha tirado eles para que eles chegassem àquele lugar. E quando chega na hora de alcançar as bênçãos de Deus, eles começam a olhar os problemas e eles recuam por causa disso. Aqui no capítulo 13, a partir do verso 30, eu vou ler aqui, se você quiser me acompanhar, no 13, a partir do 30, a palavra diz assim: aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar. Porque o povo que começou a ver os gigantes começou a reclamar do líder, daquele que os tirou do cativeiro. Deus usou Moisés para tirar esse povo de lá e levar esse povo a um lugar. E aí eles começam a reclamar contra ele, mas Calebe, um homem que estava no meio deles e que teve uma visão, enxergou o que eles enxergaram, mas teve uma percepção do que Deus iria fazer, naquilo que Deus tinha prometido. E Calebe os faz calar, e Calebe diz assim: vamos atacar agora e conquistar a terra deles, nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois eles são mais fortes do que nós. Enquanto um olhava e via a possibilidade, os outros viam perigo. Enquanto um provavelmente cria, naquilo que Deus tinha prometido, os outros olhavam os obstáculos que se levantavam. E assim, no verso 32, espalharam notícias falsas. E aqui no meu roteiro eu disse que eles já faziam fake news naquele período, né? Espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Aqueles que entraram e tiveram medo começaram a minar os outros que estavam ali, dizendo para eles assim: não vai dar, se a gente entrar a gente vai morrer. Começaram a desanimar os outros que não entraram na terra. Aquela terra, eles começaram a dizer, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Então, além de olhar os problemas, eles criaram um preconceito daquilo que estava para acontecer. Sabe quando eu e você temos um desafio, a gente começa a fazer dele um gigante?
A gente começa a fazer do desafio um desafio tão grande, um gigante tão grande, que a gente começa a imaginar, a gente já se vê morto, destruído. Né? Cada um de nós criamos um terror na nossa mente. É isso que aqui eles fizeram. E eles dizem que não ia ter comida o suficiente, Deus tinha prometido. Que os homens eram gigantes e eles começam a se desvalorizar e dizer, a gente é pequeno demais. E eles são grandes demais. No capítulo 14... o povo começa a se revoltar. E o povo começa a olhar para Moisés e reclamar. Então, aqui no verso 1, diz assim, então naquela noite todo o povo gritou e chorou. O povo foi contaminado. O povo foi na onda. O povo não viu, o povo não sabia, o povo sabia que Deus tinha prometido, mas eles não conseguiram manter a sobriedade. E nem a fé e nem a confiança daquilo que Deus tinha prometido. Aqui diz que eles começaram a chorar e a gritar, e todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Sabe a lamentação? Por que nos tirou daquele lugar? Por que não deixou a gente morrer ali? Pelo menos a gente agora não ia ter que enfrentar essa situação. Se tivesse deixado a gente naquele lugar, nós não viveríamos o que estamos vivendo agora. E eles dizem assim, o que é pior, por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder e voltaremos para o Egito. Eles não queriam mesmo. Eles queriam ficar ali naquilo que era pequeno, eles queriam continuar como escravos, eles queriam continuar na prisão que eles estavam, mas eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida deles. E aí no verso 5, então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante do povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo, a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. E no verso 10, apesar disso, o povo ameaçou matá-los à pedrada. Mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. E Deus vem com a sua revelação. Vamos orar? Quais são os gigantes na tua vida? Que talvez, quando nós falamos de confiança, que talvez nessa noite, quando você entrou por essa porta, ou quando você está em casa, parou para ouvir esse culto, quais são os gigantes que se levantam e que se fazem maior do que o Deus a quem você tem servido? Quais são os gigantes que não te permitem ver o poder de Deus e a não confiar em Deus, mas olhar para o gigante e achar que ele é maior do que qualquer coisa? Quais são os gigantes que você precisa derrotar aí na tua vida, até naquilo que você traz na tua história, naquilo que nós chamamos de modelo mental, naquilo que nós chamamos, daquilo que nós trazemos da nossa falta de confiança em nós mesmos, mas aqui podemos tirar a nossa e colocar para Deus. Quais são? Pai, queremos nessa noite te louvar por esse tempo tão precioso de louvor. Queremos te louvar porque nós cantamos canções com expressões tão verdadeiras do nosso coração a Ti. E queremos agora, neste momento, pedir que o Teu Espírito fale, a começar na minha vida. Que nós possamos agora, de forma muito real, olhar aqui o que aconteceu com o Teu povo, os nossos irmãos lá na história, mas que ainda continua acontecendo comigo, e creio que com cada um dos meus irmãos que estão aqui no templo, aqueles que estão nas suas casas. E nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a enxergar quão grande é o Senhor. Que nós não possamos olhar para nós, mas para Ti. Entender que se tem promessa Sua, se nós obedecermos, o Senhor fará. Queremos ser desafiados pelo Teu Espírito. Coloca por terra, Deus, toda a questão de estima comprometida.
Coloca por terra, Deus, toda a palavra negativa que recebemos, que nos ajuda a nos ver inferior e inclusive agir como este povo por causa disso. Mas que possamos olhar e nos enxergar, cada um de nós nessa noite, como os teus filhos. E que se o Senhor tem promessa, o Senhor mesmo fará, exceto se nós atrapalharmos. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Neste texto, Deus tira este povo e nós podemos entender aqui que Deus não tirou o povo lá do cativeiro do Egito para que eles morressem no deserto. E você pode começar a entender que quando Deus projetou a sua vida, quando Deus te deu vida, quando Deus sonhou com você, Deus não te trouxe esse mundo para ser um sofredor, para ficar no lamento, para morrer no meio do deserto, embora a morte física virá para mim e para você em algum momento, mas como nós temos Jesus, sabemos da nossa volta para casa, mas a nossa vida aqui, embora sempre permeada por lutas e faz parte da história, mas eu e você precisamos entender que nós não estamos aqui para viver derrota. Eu não estou colocando aqui uma pregação triunfalista, dizendo que tudo será perfeito, não é isso. Mas nós precisamos olhar e entender que estamos guardados por Deus, e como eu disse, naquilo que Deus prometeu, Ele vai nos levar se nós caminharmos. Existe uma parte da minha história e na sua que Ele faz, mas existe a outra que eu e você vamos precisar dar o passo. Se nós ficarmos no lamento, se nós ficarmos na reclamação, se nós ficarmos olhando os gigantes, se nós ficarmos olhando os problemas, nós não vamos conseguir avançar. E Deus tem mais para mim e para você. Né? Onde de fato nós queremos chegar? E aqui você pode trazer para a igreja, você pode levar para a tua vida, para onde você quiser. Hoje, quando a gente estava aqui de manhã, e eu me lembrando de 5 anos atrás, quando eu cheguei, nós tínhamos ali o culto no corredor, onde é o Ministério Infantil. Para a maioria de vocês não tem noção do que é isso, porque eu creio que aqui 80% dos que estão aqui não conheceram aquele espaço, e Deus dá o desafio, a visão deste lugar, e nós colocamos o pé na água e Ele nos abençoou, e Deus dá outra visão, e a gente está indo na outra visão, e Deus vai dar outra, e outra, e outra, e gerações irão passar, e Deus continuará fazendo neste lugar. E enquanto o povo dele caminhar e pôr o pé na água, Deus vai fazer. Assim como Ele vai ser sobre a sua vida, sobre a sua casa. Agora, se nós recuarmos e ficarmos ali, embora a gente pensa bastante, a gente faz toda a análise, mas a gente põe o pé na água e Deus abre o mar. E Deus faz. Então o nosso destino, começa a pensar, o seu destino é a terra prometida. O seu destino não é ficar peregrinando por este mundo, sofrendo neste lugar. O nosso destino é a terra prometida, e você pode chamar a terra prometida de vida eterna, se você quiser. Existiu uma criação no início da história, no Jardim do Éden, quando Deus cria todas as coisas, coloca o homem, e eu e você viveríamos ali. O pecado entra, nós somos expulsos junto com Adão, nós vivemos o que vivemos aqui hoje, neste momento, mas existe uma história diferente para ser vivida daqui a pouco. Quando nós formos recolhidos, ou quando Jesus voltar. Então, o Senhor tem ministrado a minha vida, e nós que estamos aqui, acho que em quase todos os cultos, para que assim, tire o foco do mundo do aqui e agora. Olhe para aquilo que está por vir, e aí facilita. Não é uma alienação, não é uma forma de te enganar, mas é uma forma de diminuir a dor daquilo que nós vivemos aqui. Não é isso? Nós olhamos para os desafios, mas nós pensamos, o Senhor está voltando, daqui a pouco eu estou em casa, e isso alegra o meu coração. E aqui, gente, o povo estava para pisar na terra prometida, mas eles não o fazem, e a grande maioria deles lá não entraram, porque o medo, a falta de confiança foi maior do que o acreditar e confiar em Deus. O autor aqui diz que a secura do deserto, as pedras do deserto, as serpentes do deserto, as areias do deserto, não eram o destino deste povo. Eu não conheço o deserto, mas deve ser algo realmente terrível. Pensa, eles já ficaram 40 anos por desobediência, e agora quando chegam no momento, eles não entram, porque desobedeceram ao Senhor. O nosso destino é vida abundante. O povo de Israel aqui não entrou na terra prometida ou ficou no deserto. E eles fracassaram, a gente pode pensar assim, eles fracassaram no desafio que Deus colocou para eles.
Eles naufragaram na fé e eles não entraram na terra prometida. Quando Deus traz um convite para a Igreja Batista do Jardim Pinheiros, quando Deus traz um desafio para mim e para você deste de avivamento, quando Deus tem trazido em cada domingo um desafio diferente para mim e para você, para darmos passos, vamos a águas profundas, e cada domingo tem sido um tópico, cada domingo tem sido um desafio diferente. Quando eu e você damos realmente passos, nós estamos caminhando rumo àquilo que Deus quer. Quando eu e você, desculpa aqui a expressão, empacamos, porque às vezes a gente empaca, a gente não anda, né? Porque em cada pregação dessa eu tenho sido confrontado. Enquanto estudo, enquanto vou lá refazer ela antes da pregação, quando subo aqui neste púlpito, quando chego em casa e vou ouvir de novo, sempre um confronto e um ponto. Deus mostra na minha vida daquilo que Ele quer que eu mude. E aí eu tenho a decisão. Não ouvir não é comigo, é com o Flávio, é com os outros, não é comigo. Mas Deus está falando especificamente comigo e com você. Nós não somos tão bons o suficiente para não termos algo que Deus não queira moldar na nossa história. Nós não somos e nunca estaremos tão preparados, aí você, a gente pode ter 100 anos, não estaremos tão alinhados e perfeitos, porque a perfeição não é minha nem tua, graças a Deus que a gente seria chato. Perfeição não estará para mim e para você em nenhum dia, para que eu e você não tenhamos algo que o Senhor queira mudar. As mudanças que normalmente o Senhor propõe para mim e para você, a gente diz que elas nos tiram da zona de conforto. Quem aqui tem dificuldade de mudança? Não precisa levantar a mão. Quem tem... A Aline levantou, eu vi, bem quietinha ali, né? Eu só estava olhando o dedo. Quem tem dificuldade de mudança? Dificuldades de mudança. Quando nós temos dificuldade de mudança, a gente tem dificuldade de olhar o novo, a gente tem dificuldade dos desafios que Deus coloca. Muitas vezes nós deixamos experimentar o que Deus tem porque a gente não quer mudar. E realmente é desafiador. A mudança é desafiadora. Toda mudança é desafiadora. Por quê? Vamos lá. Eu posso estar vivendo algo que eu não gosto. Posso estar, por exemplo, vamos trazer aqui para o trabalho. Eu posso estar num trabalho que eu não gosto. Posso sair todo dia reclamando de casa. Posso chegar lá e ficar mal-humorado. Posso voltar reclamando, chegar em casa, aquele mau humor, aquele estresse. Mas o que eu faço para mudar? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou estudar alguma outra coisa, vou procurar um outro emprego, né? Vou dobrar o meu joelho, eu preciso fazer algo. As coisas só serão diferentes quando eu fizer diferente. Mas alguns de nós talvez passamos uma vida inteira reclamando, sem dar passos para fazer algo novo. Por que que a gente não faz? A gente gosta de reclamar? Não. Muitas vezes a gente reclama sem nem perceber. A gente não faz porque o novo nos desafia. A gente vai poder mostrar as nossas imperfeições, a gente vai ter que aprender algo que talvez a gente não consiga. E o novo aqui para este povo era entrar naquilo que Deus tinha prometido, e embora Deus estivesse naquele negócio, mas era algo novo. Eles se acostumaram com o deserto, eles se acostumaram com 40 anos de deserto. E enquanto Deus tinha vida abundante, né? Ele tinha um lugar maravilhoso para eles. Para muitas pessoas, a mudança é acompanhada de resistência. Para alguns, a mudança que tem resistência, ela traz indignação. E quando ela traz indignação, a gente vai tentar atrapalhar o que for possível para que a mudança não aconteça. E aí, em todas as áreas. Parece que a gente fecha e não consegue pensar fora da caixinha. A gente fecha um pensamento e não consegue olhar ao redor. A gente não consegue. Eu sou uma pessoa que foi extremamente desafiado a viver fora da caixinha por causa do meu trabalho. Talvez um pouco inconsequente, sim, em alguns momentos. E a Tânia sempre muito conservadora e extremamente difícil de mudança. Então imagina o conflito no casamento enquanto eu e enquanto ela segurava. E aqui deve acontecer com muitos que estão casados, que devem viver isso nos seus casamentos também. Quando um segura mais e o outro é mais desafiado ou é mais desafiador, sempre vai ter um conflito. Mas a mudança, e é claro que ela precisa ser ponderada, analisada, enxergar até onde ela é necessária acontecer, mas nós precisamos estar dispostos às mudanças daquilo que Deus quer na nossa vida. Quando a gente olha lá, e semana passada eu preguei aquele texto lá de Atos, não foi aqui, desculpa, foi lá em Ponta Grossa, estava pregando na semana passada, quando o Espírito de Deus chega para Filipe
fala assim, Felipe, levanta e vai pelo caminho mais difícil. E eu amo muito aquele texto porque Felipe não pensa, Felipe não discute, Felipe não argumenta, simplesmente levanta e vai. Se Felipe fosse uma pessoa difícil para mudança, ele estava ali sentado no sofá dele, ele ia dizer assim, tá, eu vou onde? Eu vou falar com quem? O que vai acontecer no caminho? Qual é a distância? Como que vai acontecer? Mas Felipe simplesmente obedece. Quando na madrugada que o Fábio me mandou aquela mensagem, era umas 2 da manhã, quando eu vi uma foto, o Fábio não escreveu nada, ele mandou algumas fotos e eu entendi perfeitamente que a foto era o estender a tenda e a gente nunca tinha falado sobre isso. E aí eu sou muito empolgado, meu sono, claro que já foi embora e eu fiquei olhando aquele negócio e já imaginando, e cada parte da peça que fica pronta, eu fico imaginando aquilo que Deus está fazendo, não só agora, mas há muito tempo, e o que Deus vai fazer e as pessoas que Ele acrescentará, porque se Ele está mandando é porque Ele quer. E eu fico vendo quando nós pisamos na água e cumprimos os desafios da mudança, porque Deus está orientando. Imagino que se nós nos mantivéssemos talvez ali no corredor até hoje, esperando, e aqui eu estou falando como igreja, esperando a construção que ainda não aconteceu, talvez nós estaríamos ainda naquele tempo, naquele espaço, deixando de fazer o que Deus tinha para fazer nesse lugar, alcançando tantas pessoas, sendo braços abertos como Deus nos trouxe em todo esse tempo, nesses 5 anos, para viver o mais de Deus. Mas aqui eu estou falando de igreja, e na sua vida, o que Deus tem pedido a você, o que Deus tem te desafiado, o que Deus tem te convidado, o que Deus tem te chamado à mudança, o que Deus tem te empurrado às vezes, embora eu diga que Ele não obriga, mas o que Deus tem te sinalizado e que você ainda está do lado de cá dizendo, Senhor, eu só vejo o gigante, eu só vejo o problema, eu não vou para a terra prometida. Aqui neste texto, se a gente continuar a ler, nós vamos ver que Deus, a paciência dele acaba em algum momento, porque só 2 entraram para ver aquilo que ele tinha dado como promessa. O apego àquilo que foi, você já viu pessoas que amam o passado? Eles amam o que aconteceu, aí não vivem o hoje e não conseguem entender que o amanhã também pode ser bom, porque essa dificuldade com aquilo que viveu, né, ou a dificuldade com aquilo que vai viver, como não está no meu domínio, eu prefiro aquilo que foi. E teve uma das pregações esses dias que nós falamos sobre isso. Né? A igreja de hoje, e a igreja eu e você inclusive, que somos convidados a ser íntegros onde nós estivermos como servos de Deus, exalando desse Jesus que tem tocado a nossa vida, mas a igreja aqui, se ela tem o comportamento de 50 anos atrás, nós não teríamos a igreja cheia como está hoje. Porque a palavra mudou? Não, a palavra não mudou, ela é ontem, hoje e vai ser sempre assim. Mas nós temos a forma de expressar, de levar, de contar e de levar esse evangelho transformador. A resistência pela resistência, eu creio que gera uma tristeza no coração de Deus. E gera uma tristeza muito grande quando você está como líder, liderando algum lugar, conduzindo algum lugar, e existe uma resistência que não permite que as coisas aconteçam. Imagina você caminhando e louva a Deus, porque não é o que acontece aqui nessa igreja, louva a Deus, porque nós temos escutado a voz de Deus e temos caminhado, e glória a Ele por isso. Eu falo onde eu vou, da alegria que eu tenho de pastorear uma igreja que tem uma visão extremamente aberta, voltada para aquilo que Deus quer, e nós temos feito aquilo que Deus tem conduzido, eu não tenho dúvida, não tenho, louvo a Ele. Semana passada, pregando em Ponta Grossa, falei sobre isso. Eu disse que eu vou parar de falar porque alguns pastores dizem assim, nossa, sua igreja não tem problema, graças a Deus. Nós estamos voltados para poder levar o evangelho, para alcançar aquele que precisa, para distribuir o amor de Jesus, e não para medir forças. Graças a Deus. Eu não teria paciência, gente. Não teria. Se for para ficar, para medir um terreno, para ficar, não ficaria. Louvo a Deus porque nós temos olhado para fora. E eu e você, como membros, né, que estamos nessa igreja, nós temos o evangelho para levar. E não forças para medir. Aqui, quando esse povo começa a medir força, e 2 olham, imagina, 2, não foi o que aconteceu, 2 olhariam e diriam assim, nossa, a gente poderia, estou trazendo aqui o exemplo porque a gente está começando a pisar nele hoje, né? A terra prometida é o espaço onde vocês estão, tá?
Vocês já estão lá, nós já vamos para lá, todo mundo, pega a cadeira, vamos para lá. 2 olham e dizem assim, a gente poderia estender o terreno. Aí os 158 que estão aqui, né, nós somos 160 membros, olhariam e diriam assim, mas tem ali um esgoto, mas tem, e a gente não caminharia. E aqui eu estou brincando com aquilo que é físico, mas inclusive no espiritual. Temos sido desafiados a orar por pessoas que nós não conhecemos, e o Senhor tem alcançado esse desafio de vir, né, para este avivamento, para pisar as águas profundas. É o convite que o Senhor tem feito, e eu vejo a igreja caminhando num só passo, e eu louvo a Ele por isso. As forças contrárias minam a caminhada, né, e prestes a entrar na terra prometida. Podemos todos ficar do lado de cá por pequenos levantes. Eu não quero ficar do lado de cá. Eu quero entrar. Eu quero caminhar, eu quero voar naquilo que Deus tem. Eu não conseguiria. E louvo a Deus por isso. O texto que a gente viu aqui fala desse povo, né, que não tinha visão, um povo que tinha atravessado o Mar Vermelho, como nós já vimos, um povo que tinha recebido o alimento, um povo que tinha recebido os milagres de Deus visíveis, ainda assim travavam na hora de experimentar de novo. Vamos lá, todos nós que estamos aqui já vimos o milagre de Deus, amém? Falei isso hoje de manhã no culto. Todos nós que estamos aqui já experimentamos o milagre de Deus. Só de estar aqui respirando, nós sabemos que é porque Deus nos deu vida e nós somos um milagre. Conto para você um outro milagre que existe para você, que é a vida eterna. Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o dia que você morrer, você não morre. Você vai para o céu, para a glória. Esse é um outro milagre. Nós temos milagres que nós vimos. Temos milagres que ouvimos contar. E milagre nem sempre é aquele que deixa a cadeira de rodas e anda. Existem vários outros, embora esse Deus também faça. Esses milagres precisam estar na minha mente e na tua cada manhã, para que a gente possa ter esperança nos dias não tão bons. Sabe a ideia de manter o caderninho de oração que eu insisto tanto? É porque quando você tem um caderninho, você começa a anotar as coisas que Deus fez, e aí no dia que está depressivo, que está triste, pega o caderninho, olha e começa a pôr, ok, Deus fez, e isso nos traz esperança. Né? Eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança, e aquilo que me dá esperança é relembrar deste Deus que está cuidando, que vai continuar cuidando, que tem controle sobre todas as coisas. Encha, né, o teu coração com essa esperança. A falta de visão, o não confiar em Deus, produz algumas coisas em mim e em você. E a gente vai olhar rapidamente aqui. Primeira delas, no capítulo 13, no verso 31, a falta de visão em Deus produz fraqueza. Aqui eles dizem que eles não podiam subir. No verso 31, porém os outros que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquela gente, eles são mais fortes do que nós. Então a falta de visão nos traz limitação. Eu tenho mostrado esses dias, eu não sei se você já viu, tem uma foto também que roda na internet de um cavalo amarrado numa cadeira de plástico. Vocês já viram essa foto? Uma cadeira de plástico e um cavalo amarrado nela. Esse povo se viu dessa forma, limitado, totalmente limitado. Né? O cavalo tem uma força sobrenatural. Aí você amarra ele, doutrina ele a estar amarrado numa cadeira de plástico, ele não vai sair do lugar, porque ele foi doutrinado. E eu estou dizendo para você que Deus tem mais, então nós não precisamos ficar amarrados, presos a conceitos, nós podemos andar. Falta de visão nos traz essa fraqueza. Fraqueza de não conseguir enxergar aquilo que Deus tinha para fazer. Esse povo era um povo que era príncipe, eles eram herdeiros direto lá do povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Eles eram o povo por quem Jesus iria nascer, eles eram o povo especial, não era qualquer um. Dá para a gente lembrar quem eles eram? Eles eram os filhos amados de Deus, que depois, por que já estiveram lá presos no Egito? Por desobediência. A desobediência, não se entristeça com a sua, eu tento justificar a minha aqui, tá? Faz parte da natureza humana, mas nós somos inteligentes, estamos ouvindo a pregação, vamos colocar ela diante do trono do Senhor. Inclusive, quando tudo trouxer ao altar, traz o seu jeitão difícil de ser, para que Deus nos molde,
para que a gente não seja tão difícil e não sofra como os nossos antepassados. É o nosso povo. É o nosso povo criado por Deus e para Deus, mas que desobedece numa linha tão séria, né? Que vive lá o cativeiro, depois vai e passa 40 anos no deserto e depois chega na hora de receber a bênção, não recebe, porque a desobediência foi maior. Eles dizem aqui no verso 32, assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado, e depois a gente vê uma baixa estima, quando eles dizem, perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Não existia para eles nenhuma justificativa para eles se sentirem assim. Não existia nenhum reforço, exceto que eles acreditavam neles mesmos, para que eles se sentissem tão pequenos assim. Porque eles não eram pequenos. Eles eram gigantes aos olhos de Deus. Deus cuidava especialmente deles, como Deus continua cuidando hoje de mim e de você. Falta de visão aqui causa efeito. Ela contagia o povo. Ela contagia as pessoas. Se você não tiver visão e você conviver com alguém que não tem visão, e se você não cuidar, esse alguém vai te contaminar. E aí é hora de reagir, em nome de Jesus. Sabe as pessoas negativas? As pessoas que só veem o lado ruim, as pessoas que pela sua baixa autoestima sempre acham que estão se levantando contra ti, as pessoas que acham que estão te colocando menor, as pessoas que acham que estão querendo fazer alguma coisa para prejudicar, as pessoas que acham que não vamos conseguir, não vamos andar, vamos ficar aqui mesmo, ou melhor seria voltar para o Egito. São pessoas que nos rodeiam em 24 horas do nosso dia. Quer seja na nossa casa, quer seja na igreja, quer seja no nosso trabalho, na escola, são pessoas que estão ao redor. E mesmo que não saibam, se você se permitir e manter-se conectado a elas, elas te tiram a visão daquilo que Deus quer. E o desafio aqui é que você possamos, em amor, nos levantar e andar. Levantar e andar. Quando trabalhamos com casais que um dos tem essa tendência, o pedido é sempre que o outro faça o contraponto. Não entra na pira, não entra na vibe, não entra na loucura, não entra no reforço negativo. Traga o que é positivo, ajuda a olhar diferente. Porque senão vira um caos. Aí realmente não tem deserto que caiba. Não vai chegar à terra prometida nunca. Vai ser sempre reforço negativo. Sempre pensamento negativo. E a gente precisa olhar para Deus nesse momento, né? E olhar e dizer, sim, tem problema. Mas tem um Deus que cuida dele. Sim, tem problema, mas Deus tem nos capacitado. Sim, tem problema, me dá a mão, vamos juntos. Vamos vencer esse desafio juntos. E aí, se nós cedemos, nós sentamos e a gente vai, né, naquela canção que eu sempre falo, não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Daqui a pouco a vida está acabando, a gente não fez nada. Não agradou a Deus, não fez o que Deus queria, o tempo passou. E aí a gente olha para trás e diz, nossa, a vida passou tão rápido e eu não fiz nada. Não fez porque ficou sentado, olhando o gigante que viria. O gigante veio, passou, riu na nossa cara. A gente não amadureceu, não cresceu, não alcançou a terra prometida, não saiu do lugar. E só tem lamentações para carregar na nossa história. Quando você deixa, né, as coisas de Deus, por exemplo, e você volta para o mundo, para o pecado, você só vê gigante. Se você não se apropria deste Deus, a gente conversa, eu e a Tânia e o Eric, quando estava aqui no Ministério Infantil, o Eric estava nos ajudando um período, a gente falava muito sobre o permitir que as crianças conhecessem Deus na linguagem delas, mas que esse Deus fosse crescendo na medida em que elas vão crescendo, né? Tá lá, os pequenininhos estão lá agora, estão conhecendo Deus, né? E aí eles contam em casa, né, o que eles aprenderam, é bem legal. Mas esse Deus, que era o Deus da nuvenzinha, o Jonas da barriga do peixe, o Davi da funda que as crianças aprendem, esse Deus precisa ir crescendo nos juniores, nos adolescentes, nos jovens adultos, na idade madura. É um Deus que vem atender a demanda, a necessidade da minha vida na idade que eu estou. Se eu não aprendo deste Deus dessa forma, e se eu aprendi ele diferente na minha infância, quando eu estou aqui na minha vida adulta, eu vou olhar para o meu problema e eu não consigo olhar para Deus. Por quê?
porque eu não sei, não aprendi, não entendi que Ele é Deus de perto, inclusive nos desafios gigantes. E o que são os desafios de um adulto? A gente sabe muito bem, né? Todos nós sabemos quais são. E aí o convite dessa noite é, não importa a sua idade, não importa o tamanho do teu desafio. O Senhor está de braços abertos, Ele fala, vem, se joga nos meus braços, eu te espero de braços abertos. Esse Deus aqui, que esse povo perde de entrar na terra prometida, estava ali, gente, o presente estava nas mãos deles. O presente de Deus estava ali nas mãos deles. Pronto, para eles pisarem, derrotarem os inimigos e desfrutarem das bênçãos. Não permita que o medo, não permita que os temores, não permita que os gigantes, não permita que os pensamentos negativos ao teu redor, que seja o teu ou de quem está contigo, não permita que as palavras que soem ao contrário te impeçam de pisar. Porque quando você pisar, o Senhor fará para a honra e glória do nome dEle. É a palavra dEle e não é a minha. Deus tem promessa para a minha vida e para a sua. Quando Deus está convidando eu e você para irmos às águas profundas, Deus quer que a gente vá e Ele não vai deixar a gente se afogar, não tenha medo. Deus não vai deixar que eu e você dê um passo e aí a gente já seja consumido. Não, pelo contrário. Quanto mais nós caminharmos, quanto mais nós entrarmos nas águas profundas, quanto mais nós caminharmos naquilo que Ele quer. Eu disse hoje de manhã que eu gosto de pensar, brinco aqui com os meus pensamentos, quando você pega uma cebola, você tira a casca dela, você vai tirando as cascas, né? E eu imagino a gente com o efeito cebola andando, enquanto eu ando, quanto mais eu piso nas águas profundas, mais casca de cebola cai de mim, mais do Espírito de Deus entra em mim, e mais eu vou refletir de Cristo. E aí eu vou experimentar o fluir do avivamento, que é isso. É tanto Cristo em mim, que por onde eu for, o Senhor vai fazer aquilo que Ele quer, através da minha vida e da sua. Que nessa noite eu e você possamos sair daqui nessa confiança, de que esse Deus de perto, nesse Deus que tinha bênção aqui prometida e que continua tendo, nesse Deus que coloca o desafio, mas que estava ali pronto, Ele ia dar a vitória. A vitória não viria da capacidade deles. A vitória não vem da sua capacidade. Olha que importante. A vitória não vem da sua força, mas a vitória virá pela confiança nesse Deus que tem poder. Você crê? Quais são os desafios que você tem? A gente está entrando numa semana, o nosso ano está quase no fim, setembro chegando aí. Quais são os desafios? Quais são os gigantes? O que é que te assusta? Deus tem prometido bênção? Sim, eu não tenho dúvida. E Ele vai fazer quando você der passos. Eu gosto de pensar na ideia de nós fazermos o nosso movimento. Quando nós nos movimentamos, nós dizemos ao mundo espiritual e nós dizemos, Senhor, eu confio em Ti. Dizemos ao império de treva e para nós mesmos, eu não te temo. E se você tem algo a colocar diante do Senhor neste momento como desafio, eu te convido a ficar em pé no seu lugar. E você que está em casa também. Eu vou orar com você. Colocando aquilo que Deus sabe que você apresenta a Ele. Eu não tenho ideia do que seja, mas não preciso saber. Porque eu sou incompetente, mas Deus é grande. E Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua história. E Ele vai te levar ao centro da vontade dEle, quando você assim se permitir. Deus, nós, o teu povo, estamos diante do Senhor neste momento. Estamos diante dos teus pés e nos curvamos diante da tua grandeza. Olhamos aqui a história dos nossos antepassados. Em algum momento, ó Deus, até nos indignamos com eles e até pensamos, ó povo sem fé. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Quantas vezes eu e os meus irmãos agimos como eles? Ó Senhor, reclamamos, lamentamos, não conseguimos olhar além dos obstáculos, não conseguimos olhar além daquilo que é desafio, mas queremos nessa noite trazer no teu altar
aquilo que é desafio na nossa vida. Deus, nós queremos sim, Senhor, queremos pisar na terra prometida. Nós queremos o mais que o Senhor tem para a nossa história. Por isso entregamos tudo ao Senhor. Não nos permita sair daqui dessa noite, ó Deus, com os olhos baixos, com o coração entristecido. Não nos permita, Senhor, sair daqui nessa noite com um sentimento de derrota, mas que possamos olhar nos teus olhos, nos colocar nas tuas mãos e entrar exatamente naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa o teu povo aqui nessa noite. Abençoa os que estão nas suas casas. E que o teu Espírito tenha poder e liberdade para continuar a falar na nossa vida, a começar na minha. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que ele te dê uma semana de bênção, em nome de Jesus.